Gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina. Cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 1º de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, sempre ao vivo, aqui pela Folha, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda em podcast, daqui a pouco, já editado aí para podcast. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV, também emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, né? Que tudo dê certo aí para você e para todos nós, que seja uma semana abençoada. Olha, a previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo bom em Campos. A máxima é de 29 graus, a mínima é de 14. Ainda não chegamos a tanto frio assim, né? A mínima é de 14, esfriou bastante, chegou uma frente fria conforme o previsto na semana passada. E neste momento tem tempo bom, um pouco parcialmente nublado, mas o sol vai predominar no dia de hoje. E agora faz 17 graus aqui na Rua dos Andradas. Olha, hoje no programa, dia 1º de agosto de 2023, corrigindo aqui, 1º de agosto de 2022, vamos conversar com o médico cirurgião cardiovascular, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Campos, e presidente do Sindinorte, que é o Sindicato dos Hospitais do Norte Fluminense, Dr. Kleber Glória Silva. Vem para falar um pouco desses 230 anos, um resumo, é claro e evidente, né? Ainda esse momento de transição aí, de pandemia para volta ao normal, e agora também 2 anos e meio nessa coisa de luta contra esse vírus. Agora o vírus, né, arruma uma forma de se propagar mais rapidamente ainda, menos letal, mas mais transmissivo. Então a gente vai saber de que forma isso implica diretamente na direção de um hospital tão grande quanto é a Santa Casa de Campos. Conheço um pouco aquele hospital, um pouco assim, bastante, né? Mais do que os outros, a parte de lavanderia, parte de hotelaria, parte de restaurante, é coisa gigantesca. As coisas que envolvem a Santa Casa é tudo de uma dimensão muito grande. O pouco que eu conheço, vou tentar aqui explorar o máximo aqui, muito que o Kleber Glória conhece, né, sobre aquela estrutura. Vamos falar também sobre um pouco de futuro, a referência que esse hospital é em termos de cardiologia. Recentemente conversávamos aqui com
O presidente da Fundação Municipal de Saúde, teve um ouvinte que perguntou por que Campos não tem um centro de cardiologia, não tem um hospital esses hospitais também referência, né? Acho que é INCOR, não é? Então, o Instituto do Coração. E aí me aguçou essa coisa de a gente divulgar um pouco mais, a gente conhecer um pouco mais o que a gente tem até mesmo em saúde particular, que a Santa Casa é uma entidade particular, sem cunho lucrativo, mas filantrópica, mas é particular, e com atendimento pelo SUS. Como é que está essa tecnologia? Que tamanho que está essa coisa de tratamento cardíaco em Campos? Outras áreas a gente já conhece, sabe que está indo bem, e vamos saber como é que está a cardiologia da Santa Casa. Outras novidades também, como as especialidades de alta complexidade e o transplante de rins, também já pela Santa Casa de Misericórdia de Campos. Porque a gente fala assim, é hospital público, é Santa Casa, aquela coisa, eu vou para o hospital particular que é mais garantido. Às vezes você está deixando de ter acesso aí à tecnologia de última geração sem levar em conta o potencial das instituições. E essa Santa Casa é uma verdadeira máquina de saúde. A gente conhece bem, como tantas outras, a Beneficência Portuguesa também, enfim, são instituições gigantescas. Bom, o programa está começando, então, Kleber, Glória, já nós vamos conversar com o senhor. Muito obrigado pela presença, segunda-feira, para começar bem aí cedo a semana. Aliás, estava num congresso também em São Paulo, aproveitar um pouco dessas informações aí, e o programa hoje para falar sobre a Santa Casa. Antes, porém, vamos às manchetes do jornal Folha da Manhã e também do portal folha1.com.br. Olha, expectativa aí para domingo, né? A feijoada, né, da Folha da Manhã, feijoada 2022. Como disse a diretora do grupo, né, o que é imortal não acaba. E a feijoada vem aí, né, a feijoada 2022, começar de novo, lema deste ano, né, e um formato aqui de 8, que é o número, segundo aí os cabalísticos, lá segundo a numerologia, representa a infinidade, está sempre começando, está sempre recomeçando, voltando, crescendo, enfim. Muito bom, está aqui inclusive no jornal Folha da Manhã, que você confere comigo. Segundo incêndio da semana no centro de Campos destrói lojas. Chamas atingiram pelo menos 6 estabelecimentos comerciais da Rua Barão do Amazonas. Ainda na Folha, Caged aponta saldo positivo de vagas no mês de junho. Destaque aí para serviços. Readaptação e novos projetos nas escolas. Rede Pública Municipal de Campos é destaque na página 6. Projeto para esporte representa o Brasil, Copa do Mundo de Futebol unificado. Sem acesso à passarela e sem data para reparo. É a passarela ali do Parque Imperial, né? Aquilo ali, na verdade, foi um elefante branco, né? Sem pisos. Sem piso, placas de metal já foram furtadas por diversas vezes. Outro dia filmaram um camarada, não sei se vocês viram, de bicicleta, não foi? Com a bicicleta de carga, roubando as placas de ferro do piso da passarela, colocando na bicicleta e indo embora. Um espetáculo, para não falar outra coisa, né? Então agora parece que a novela segue e o jornal Folha da Manhã vem cobrando aqui, porque atravessar aquela RJ ali é realmente perigoso. Ainda registrando aqui na Folha, pesquisas e o maior escândalo de corrupção, páginas 3 e 4, no artigo do Aloysio Abreu Barbosa. Morre Demenci Freixo Neves aos 93 anos. Mãe de Sidney Neves, né? Faleceu na semana passada e registrado aqui no jornal Folha da Manhã.
nossos sentimentos aí a todos os familiares. Ainda em destaque aqui na abertura do programa, no portal folha1.com.br, olha o tabuleiro da política aí se movimentando, né? Sendo movimentado. Claro que eu acho que esse tabuleiro se movimenta sozinho, só pode. Como é que pode, né? De um dia para a noite muda tudo. Em convenção do União Brasil no Rio, Garotinho declara apoio a Castro. Abre aspas. Em obediência ao meu partido, meu candidato é o senhor. Foi o que disse Garotinho ao governador do estado. Feijoada da Folha confirmada no próximo dia 7 terá tempero de recomeço. Homem morto a tiros na localidade de Saturnino Braga. Crime aconteceu em rua ao lado das casas populares. CDL aposta em aumento de até 15% nas vendas para o Dia dos Pais. As entidades apoiam aí a abertura do comércio, inclusive no dia 6 de agosto, que é um feriado municipal, dia de São Salvador, padroeiro de Campos, né, que é o próximo sábado agora, e portanto é importante salientar, é feriado e o comércio não é permitido abrir. Então é toda uma negociação feita junto do Sindicato dos Varejistas, junto da Prefeitura, para que a gente consiga então justamente sábado, dia 6, feriado, e o comércio vai abrir com o apoio da CDL e com o nosso apoio também aqui no sentido de divulgar o funcionamento dessa rede gigantesca de comércio que é Campos. Campos amplia quarta dose para quem tem 18 anos ou mais. Para quem vai receber a segunda dose das vacinas Pfizer e Coronavac, as datas foram atualizadas também. Olha, todo mundo pode tomar a quarta dose. Se você não tomou nem a terceira, eu sou meio contra esse negócio de contagem, porque a primeira e segunda não são primeira e segunda, na verdade. A primeira e segunda é uma dose só. Quem tomou a Janssen, aí sim, é uma dose. Quem tomou Pfizer, no meu caso, eu tomei Pfizer. Primeira e segunda é o complemento uma da outra. Então, essa contagem aí não bate bem na minha cabeça, assim, como correta. O ideal é reforço. É tomar a vacina como a gente toma todo ano a de gripe, essa da Covid, até que haja um controle maior, né, do vírus, e aí sim uma outra alternativa mais fácil e que vire uma gripe comum. Até lá, né, a gente precisa se precaver. E olha, não acredite se quiser, ainda tem gente que sábado eu fui parado para teste de paciência, ser provado. Eu acho que a pessoa queria provar que não houve pandemia e que isso tudo é o Illuminati que está organizando. Bom, eu prefiro ser iluminado com a vacina e protegido, meu filho. Então vamos assim, vamos nessa. E meus filhos também. Então todo mundo aí com a quarta dose agora em dia, a partir de 18 anos, todos podem tomar. Polêmica sobre remanejamento repercute em Campos e São João da Barra. Os 5% que nós entrevistamos aqui na sexta-feira, o Aloysio, presidente da Câmara Municipal de São João da Barra. Campos tem saldo de 744 vagas em junho, é o que aponta a CAGED, e música da campista Karine vence o Festival da Canção em Cardoso Moreira. Esses são os destaques, me alonguei demais aqui, mas estão lá no portal folha1.com.br, que é para você ficar por dentro de tudo. Essa semana vai ser uma semana importante, é reta final, né, das convenções dos partidos até dia 5. Já teve convenção ontem que mudou o tabuleiro no Rio. Como é que fica agora? Nova pesquisa para governo do estado, nova pesquisa para essa coisa de corrida ao Palácio, né? O governador atual ganha o reforço do ex-governador Antony Garotinho. Aí tem uma série de ramificações.
Amanhã o Aloysio vai estar conosco e nós vamos naturalmente tocar nesse assunto. Como é que fica? Está cada vez mais unido esse grupo aí, né? E, de um lado, o governador tem que controlar as duas oposições aqui em Campos, né? As duas forças em Campos, a dos garotinhos e a dos Bacelar. Como é que fica isso? Ficou bom, foi para Vladimir, que agora não precisa mais escolher entre o pai e o governador para apoiar. Agora ficou mais fácil. Bom, são 7h20. Chega de enrolo. Deixa eu trazer o bom dia aqui do médico cirurgião cardiovascular, Kleber Glória. Kleber, bom dia. Eu agradeço demais a sua presença e, sobretudo, registro prazer e honra que eu te acompanho lá pelo grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões do Aloysio, né? E hoje poder compartilhar aqui esse programa com você é muito importante. Receber essa visita para a gente é uma honra enorme. Seja bem-vindo a essa casa. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia a todos. Tá animado aí para mais uma semana? Vamos lá. Acompanhando esse movimento político aí? Isso tudo também implica, né? É importante. Reflete, aí eu te digo, reflete a força da nossa região no tabuleiro político. Você ter dois grupos fortes da política sempre sendo referência no estado, o grupo Bacelar, o grupo dos garotinhos, mostra a força política da região. Acho que quem sai ganhando com isso é Campos. Sim. E a Santa Casa, por ser uma instituição filantrópica, acho que é meio que inimaginável você não contar uma hora com um grupo ou com outro. E o interessante é que lá você tem que estar igual o governador, você tem que estar com os dois, né? A Santa Casa, até do ponto de vista estatutário, ela é uma instituição apolítica. Então, o nosso estatuto exige isso, que a gente não seja alinhado politicamente com ninguém. Não quer dizer que a gente não esteja sempre apto a receber a ajuda de todos. Então, todos que podem nos ajudar, todos que podem ajudar a instituição, todos que podem ajudar a Santa Casa no intuito de melhorar a sua assistência médica hospitalar para a região, está sempre de portas abertas para a gente estar conversando e debatendo e buscando aí melhorias da nossa instituição hospitalar. Doutor Kleber, a Santa Casa está fazendo, aliás, parabéns pelo vídeo que tem 2 minutos de duração, um filme muito bonito, mas muito bem narrado, de um texto muito assim impactante e ao mesmo tempo também agradável de se ouvir. Eu conheço, como eu já te falei aqui internamente, um pouco da história da Santa Casa. Andei lá pelos corredores também como radialista, cobrindo, acompanhando. Interessante, só uma historinha rapidinho de rádio, porque o rádio mudou pra caramba, né? Mas antigamente, mas há um tempo atrás assim, até hoje tem no jornal, ainda tem, mas os rádios eram uma concorrência enorme. Dia 31 de dezembro era um dos dias que a gente mais trabalhava para saber justamente o quê? Qual o hospital que vai ter o primeiro bebê do ano. E eu quando caía na escala, eu pedia, gente, me bota na Santa Casa, que eu quero anunciar, porque a Santa Casa quase sempre era o primeiro bebê do ano. Hoje eu acho que é o Hospital Plantadores de Cana. Aí de vez em quando dava um furo aí no meio do caminho, aí uma criança nascia no Hospital Feira Machado na emergência, que não era muito comum. Enfim, são 230 anos de história com essa nossa cidade, com essa nossa região. Fala um pouco dessa história que você acompanha. Agora, conta também a sua história com a Santa Casa. Como é que é até o ponto de você chegar diretor-geral dessa instituição, Kleber? Bom, a Santa Casa de Campos, né, é uma instituição que é mais antiga que muito município no Brasil. Então, são 230 anos, fundada aí no dia 12 de agosto de 1792. O município ainda era uma vila, né? E justamente com o intuito de dar suporte à saúde à população mais carente e muitas vezes dava suporte até à aristocracia da região, porque era uma estrutura hospitalar que não se tinha nada semelhante em Campos. A Beneficência Portuguesa veio bem depois, né? E é uma instituição que sempre se caracterizou por duas marcas. Primeiro, da filantropia, né, da necessidade de ajudar os mais necessitados, né, do ponto de vista de saúde, e principalmente do ponto de vista de tentar buscar inovação.
né? Por mais que as pessoas desconheçam, mas muitas das primeiras tecnologias que a gente teve na área de saúde em Campos e na região foi na Santa Casa. Um exemplo, na década de 60, final da década de 60, a primeira cirurgia cardíaca de Campos aconteceu na Santa Casa Misericórdia, ainda no final da década de 60, virada para 70, né? Então, é uma instituição que sempre busca ajudar o próximo, mas principalmente tentando buscar inovação e buscar melhorias na sua estrutura para tentar ofertar a melhor assistência hospitalar para todos aqui na região, não só para a saúde pública, mas também para a privada, tendo em vista que é um hospital filantrópico privado que presta serviços para o SUS com muito orgulho, inclusive. Eu trabalho na Santa Casa há mais de 15 anos, e durante a intervenção judicial eu fui nomeado como diretor do hospital e assim que finalizou a intervenção judicial, começou a nova diretoria, eu permaneci como diretor-geral do hospital até os dias de hoje, tentando sempre buscar equilíbrio, né? Num hospital tão grande, tão pesado, tão complicado de se dirigir, vendo de uma intervenção judicial que foi bem traumático para todos, para o município, em linhas gerais, de ter um hospital desse tamanho passando por um problema desse, mas graças a Deus acho que agora a gente está num trilho aí interessante para o hospital começar a voltar a crescer, e eu acho que é isso que está acontecendo. Como é que foi aquele momento? A gente não gosta muito de recordar nem de falar dessa coisa litigiosa. O litígio sempre deixa marcas profundas, mas deixa marcas, né? E essa coisa é muito complicado. Como é que foi aquele momento em termos de gestão, de administração, de colocação das coisas em seus lugares, enfim? O que aconteceu não é exclusividade de Campos. Se você fizer uma pesquisa simples na internet, você vai ver que intervenção judicial em santas casas ocorre no Brasil inteiro, e isso começou realmente naquela fase, nos anos aí 2013, 14, até os dias de hoje. Você vê muito intervenção do Ministério Público Estadual, das defensorias, judicializando em prol de melhorias na gestão de saúde dessas instituições, que são muitas vezes pilares da saúde de muitos municípios. À época, no ano 2014, a Santa Casa já vivia um período péssimo de assistência, faltando medicamento, faltando materiais, reduzindo internações, não permitindo tratamentos corretos. A gente era médico lá, somos um grupo de médicos que tínhamos lá na Santa Casa, Dr. Manuel Corrais, que atualmente é o provedor, Dr. Larry, trabalhando na terapia intensiva. A gente resolveu conversar com o Ministério Público e mostrar as falhas de gestão graves que tínhamos lá, e aí a intervenção judicial foi decretada com o intuito de otimizar a assistência, trazendo aí uma junta interventora que dirigiu o hospital durante 3 anos, formado por pessoas de enorme calibre aí na parte de gestão. Dr. Leonardo Ferraz, que atualmente é o presidente da Unimed, foi interventor judicial do hospital. Dr. Borromeu, que é um dos maiores, se não o maior, nefrologista do município, também foi interventor. Dr. Paulo Cassiano, dentista, mas que tem uma formação na área pública, né, de ouvidoria pública, na área de saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, também fez parte dessa junta interventora, que, graças a Deus, voltou a encaminhar nos trilhos corretos aí o funcionamento do hospital, corrigindo várias falhas graves, não só de operacionais, mas também comportamentais, vamos dizer assim, né, do funcionamento da instituição e do perfil das pessoas que lá estavam trabalhando. E aí fica também essa experiência para que se toque a coisa a partir de agora. Você segue, então, há quantos anos na direção? Há 6 anos como diretor do hospital. Como é que é o processo de escolha da direção? Eleição? O que acontece é a escolha da provedoria, né, do provedor, e a diretoria da instituição, né, Santa Casa Misericórdia, ela ocorre entre os seus quadros societários. Tem um quadro de sócios, tá? São pessoas da população de Campos, referências na população, em que fazem parte do quadro societário. Essas pessoas, a cada 4 anos, fazem uma eleição onde é eleito o provedor e a diretoria, e o provedor, então, depois acaba fazendo a seleção, a escolha do diretor médico do hospital, do diretor geral do hospital. Tá? É uma escolha da diretoria, uma mini eleição que é feita dentro da diretoria. Hoje você diria que a Santa Casa já está você meio que adiantou aí, está nos trilhos, ou tem ainda um vagão meio que fora? O caminho é longo pra caramba,
Mas o fato de você estar fora do trilho sem ter caminho era o que estava acontecendo. Agora a gente tem um caminho enorme para melhorar a instituição, mas pelo menos no trilho certo a gente está. Pelo menos é o que a gente tem observado em termos de número, né? Acho que quem trabalha com gestão não pode trabalhar no achismo, tem que trabalhar com resultado, com número. E o volume de assistência que a gente tem no hospital tem aumentado e muito. A quantidade de serviços que a gente tem oferecido à população de Campos também é enorme, tem aumentado cada vez mais. A gente entende que a Santa Casa de Campos tem que ser um hospital voltado para a alta complexidade, tem que ser uma instituição de alta complexidade. E isso se reflete no serviço que a gente tem: cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia endovascular, cirurgia neurointervencionista, que são as intervenções de cirurgia neurológica feita apenas por catéter, né, em pacientes com aneurismas cerebrais, etc, etc. A gente hoje está sendo um hospital muito feliz, que a gente tem recebido 2 colegas novos da área que estão iniciando esse serviço na instituição. Talvez seja o único hospital de Campos hoje, dentro dos privados, filantrópicos, públicos, que tem esse tipo de serviço já montado, pronto para receber emergências, pronto para fazer assistências também eletivas. Na parte de cirurgia cardíaca talvez, em termos de números, atualmente o 3º maior hospital de cirurgia cardíaca do estado, em volume. A gente é uma referência no estado, recebendo pacientes do estado inteiro, tá? Para cirurgias, tendo em vista a estrutura do hospital e a estrutura da equipe, né, lá que lá está postada. E a unidade de terapia intensiva da Santa Casa, o centro de terapia intensiva da Santa Casa, com 30 leitos, a gente agora está para abrir mais 10 leitos, então a gente vai se tornar aí o maior centro de terapia intensiva da região, com 40 leitos, né, 10 desses leitos específicos para cardiologia, a unidade coronariana, que é a unidade CCV, que é o centro cardiovascular. Todas essas unidades, elas acabam se complementando com esse intuito de gerar um hospital de alta complexidade, em que as pessoas tenham segurança, que as pessoas tenham confiabilidade num hospital, que é aquilo que você tinha comentado no começo. As pessoas pouco sabem, né, que o município tem um hospital de altíssima complexidade na área cardiológica. Hoje, dificilmente você tem outro hospital aqui em Campos que reúna todas essas especialidades numa só instituição, tá? A gente tem um serviço de hemodinâmica muito forte, então a gente está fazendo a aquisição de uma 2ª máquina de hemodinâmica muito em breve, com auxílio e com apoio do Estado, para que a gente aumente ainda mais o atendimento à cardiologia em Campos, dê mais segurança à população de Campos com relação a infartos, angina, etc, 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 para fazer esse atendimento de forma mais otimizada, mais rápida. E esse complexo de estruturas de serviços dentro de uma mesma instituição, ele é muito importante justamente para dar respaldo, principalmente à Secretaria Municipal de Saúde, em que tenha esse centro de referência para que os hospitais de pronto-socorro, né, possam, assim que tiver um paciente cardiológico em alguma urgência, com alguma necessidade, possa transferir para a Santa Casa para que a gente consiga fazer o atendimento. Não é só de cardiologia que a Santa Casa tem estrutura. Cirurgia torácica, um serviço enorme também de cirurgia torácica com um volume cirúrgico bem considerável. Cirurgia geral, que dá uma estrutura também de apoio. E o serviço de nefrologia, que tem crescido muito. Tá? É a única enfermaria de nefrologia do SUS na região, especializada no atendimento de pacientes com insuficiência renal. Uma coisa importante que a gente sempre relata: o crescimento desse serviço de nefrologia no hospital tem sido fundamental, principalmente porque o hospital, acho que a gente tem que entender que a instituição hospitalar, principalmente a filantrópica, ela tem que atender às necessidades de saúde da região. Ela não pode, por si só, escolher serviços que lhe convêm. Não, eu quero esse serviço que vai ser mais vantajoso para a Santa Casa, vai ser mais vantajoso para o hospital. Não. Eu entendo que a estrutura hospitalar que a gente tem que atender às demandas da população. E uma coisa que tem chamado muito a atenção da gente é a necessidade de leitos de diálise. Só atualmente a gente tem aí em torno de 90 pessoas internadas precisando de vagas de diálise, tá? Ou dialisando fora do município. Você sai de Campos, pega a estrada, vai para Itapiruna, vai para outros municípios, Pádua, para dialisar 4 horas, para voltar para Campos, passando mal em estrada, um sofrimento absurdo. A diálise já é um sofrimento por si, né? Só. Mais a viagem. Mais a viagem. Então, são cerca de 90 pacientes que estão internados nos hospitais públicos de Campos, ou da rede filantrópica, né? E precisando de leitos de diálise. E a diálise, o serviço de hemodiálise ambulatorial,
ele é um serviço bem complexo e bem complicado de se gerir. Ele é caro, a remuneração pelo SUS não é uma remuneração que consiga se sustentar, então você tem que ter uma gestão muito enxuta. Então é um serviço complicado que a maioria dos hospitais se afasta. Então a gente na Santa Casa, a gente entende o seguinte, foi o que eu tinha comentado. O hospital tem que trabalhar em prol da população. Você não tem como você escolher o serviço que você quer. Você tem que escolher o serviço que existe uma demanda, uma necessidade na população. E como esse serviço era uma necessidade muito importante, ainda a gente optou por fazer uma parceria com uma empresa e está começando a construção de um centro de hemodiálise para atender a população de Campos. Somado a isso, nós entramos também com um processo de habilitação que já está no estado, graças a Deus, de transplante renal, para a gente voltar a ter transplante renal em Campos. E aí o hospital acaba se compondo como um hospital o hospital mais completo de nefrologia da região. Tem diálise ambulatorial, tem a diálise de agudo, né, de pacientes internados, e tem um serviço de transplante renal, se Deus quiser, que vai ser habilitado em breve. Eu quero entrar nesses avanços aí, nessas complexidades. Próximo bloco, inclusive, a gente vai dedicar todo ao centro cardíaco, né, de cuidados aí de cardiopatias. Mas eu antes de chegar também, por fim, a essa diálise, que a gente vai voltar a falar sobre isso, e é impressionante, porque com a pandemia isso mudou muito. Os pacientes também... eu perdi um amigão mesmo, na Santa Casa, infelizmente, por conta da Covid-19, mas do próprio quadro dele, né? Diabético, já hipertenso, e aí acabou já tendo que fazer, logo nos primeiros dias internados para cuidar da Covid, ele teve que fazer a hemodiálise. Então, quer dizer, deve ter ficado sobrecarregado naquele tempo. Mas eu quero voltar a esse tema mais adiante um pouco, se me permite, doutor, e falar um pouco sobre ainda esses números que o senhor começou a falar. Eu gosto muito de números. Tem gente que não acredita em estatística e essa coisa. Sem números você não consegue muito bem visualizar. É meio que um farol, né? Ele serve para você que é gestor. Os números são fundamentais. Quanto você pagou de luz, quanto você pagou de água, quanto você pagou de detergente para limpar as coisas, para poder entrar nos custos e você chegar. Isso eu estou falando no modo geral, né? E chegar numa conclusão. Me fala um pouco sobre os números da Santa Casa. Por exemplo, refeições, a hotelaria, quantos funcionários tem hoje e como é que está a saúde financeira. Inclusive, teve uma época, tem muito tempo que eu não visito a Santa Casa. Aliás, a sede lá da provedoria é fantástica, aqueles quadros ali. Aliás, eu não sei se você ouviu aqui o pessoal do arquivo, o pessoal da Graziela Escocar, está de olho daqueles quadros fantásticos lá. Está fazendo um trabalho com a gente. Está fazendo? Então nós vamos entrar. Edmundo já está aqui também opinando aqui no blog, lá no WhatsApp. A gente vai falar sobre isso. E me fala um pouco sobre esses números e me conta essa questão da saúde financeira. Os trabalhadores estão com pagamento em dia? Como é que está essa situação hoje da Santa Casa? Bom, o hospital da Santa Casa Misericórdia, ele é uma coisa importante, fundamental, quando a gente fala em gestão de saúde, na área de saúde, com relação à formação e o profissionalismo do corpo gestor. Uma coisa muito importante que a gente tinha conversado até em off aqui no começo foi justamente essa questão. Hoje, a capacitação técnica de todo o corpo gestor da instituição, da Santa Casa, da sua provedoria, ele entra num rol de exigências que a gente fez uma mudança profunda no estatuto da instituição, exatamente fazendo isso. Se a gente não quer, novamente, esses erros que abalaram as estruturas da Santa Casa no passado, a gente tem que moldar a estrutura do hospital, o estatuto do hospital, para que existe essa exigência de que o gestor tenha formação para estar atuando ali. Se serei eu, se serão outras pessoas no futuro, todos obrigatoriamente terão que ter formação em gestão e experiência comprovada para assumir aquela instituição hospitalar. Então, isso foi uma cláusula pétrea que a gente colocou no estatuto para evitar aventureiros, né, venham aparecer na instituição para que não ocorram esses novos erros. Hoje a gente tem uma estrutura com
com pessoas com formação na área de gestão muito importantes dentro do hospital. O nosso primeiro secretário com uma formação excelente na área de logística, o Carlos Alberto, o Dr. Paulo Roberto Pereira Paz, o nosso diretor jurídico, uma pessoa com uma formação absurda também na área de gestão e está se aprimorando cada vez mais nessa parte de saúde. Então, assim, corpo jurídico também muito presente, muito importante. O próprio provedor da instituição tem formação na área de gestão pela Fundação Getúlio Vargas. A grande maioria dos gestores lá nossos tem formação na área de, na área de saúde pela Escola Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas. Então, essa estrutura desse tamanho, se você não tiver pessoas preparadas para analisar mercado, analisar o ambiente, analisar o ambiente interno e tomar as decisões corretas, você já é o primeiro passo para você voltar às estruturas antigas e tão devastadoras que nós tivemos na instituição. A Santa Casa tem atualmente ativos 350 leitos, é o maior hospital do interior do estado, um dos maiores do hospital. De Campos é o maior e é um dos maiores do interior. A gente tem 30 e vamos abrir agora mais 10 leitos, 40 leitos de terapia intensiva, são 7 salas de cirurgia recém-reformadas, com equipamentos de altíssima tecnologia, equipamentos da Drager, que é uma empresa alemã de equipamentos médicos hospitalares, talvez uma das melhores do mundo. Tá, hoje, a nossa estrutura de centro cirúrgico é uma estrutura absurdamente nova, tem todos os equipamentos trocados, todos os equipamentos novos, arco cirúrgico, equipamento de vídeo, de cirurgias por vídeo, tudo novo. Tá? Foi uma reestruturação muito importante que a gente fez no centro cirúrgico. Algumas enfermarias a gente está entrando num trabalho de reforma para dar uma estrutura muito mais confortável para o nosso usuário do SUS. Tá? E uma coisa muito importante que vem a calhar, principalmente com relação aos incêndios que a gente teve no centro de Campos recentemente, eu até fiz um comentário no grupo que eu achei muita coincidência, né? Sim, um intervalo tão pequeno em áreas tão próximas. Né? Mas na Santa Casa o que a gente tem feito está finalizando, acho que a gente finaliza até agora no final do ano, a gente fez um TAC com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para fazer toda a estrutura de incêndio do hospital, que a gente não tinha uma estrutura muito acanhada, e isso era uma coisa preocupante. A gente fez um TAC com o Corpo de Bombeiro que obrigatoriamente nos exigia finalizar a estrutura toda do hospital em 2025, a gente está finalizando esse ano, 2022, até o final do ano a gente finaliza. A gente se adianta aí ao período de exigência do TAC para que a gente dê segurança e conforto. Eu julgo dizer que, como a gente frequenta outros hospitais, né, não vou citar nomes, mas a gente frequenta outros hospitais, a estrutura de bombeiro que a gente tem hoje na Santa Casa, com relação a sprinkler, com relação a toda a estrutura para combater ou até para evitar incêndio, treinamento de pessoal, treinamento de funcionários, a gente faz um treinamento anual de todos os funcionários para combate ao incêndio. O primeiro treinamento, inclusive, foi feito pelo próprio Corpo de Bombeiro do Estado, aqui da corporação do município. Isso tudo para dar mais conforto, mais segurança, né, para o nosso usuário, para quem está lá dentro da Santa Casa, saber que tem uma estrutura de exigência toda cumprida, né, com relação ao Corpo de Bombeiros. E uma coisa importante que a grande maioria dos hospitais acho que acaba tendo isso como uma falta de referência, a gente vai adotou o caminho contrário. A Vigilância Sanitária do Estado, a SUVISA, a Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado, é uma enorme parceira da Santa Casa. Parceria não no sentido de ter fechado uma parceria com a instituição, mas todas as visitas que são feitas regularmente pela Vigilância Sanitária, nós os recebemos assim de forma muito proveitosa, porque como o nosso provedor sempre diz, um serviço de auditoria que eles fazem gratuito. Eles vão lá, nos apresentam as necessidades de modificação com o que há de mais novo na legislação de vigilância sanitária, e a gente faz essas modificações com muito prazer. Retornamos sempre lá na sede da SUVISA, lá na Rua Mestre, lá no centro do Rio, para estar dando essas atualizações a eles do que a gente precisa fazer, do que a gente está fazendo. Isso tudo com o intuito de tornar o hospital o mais próximo da perfeição possível com relação às exigências da vigilância sanitária. A gente não pode deixar nada de pendência com relação à vigilância sanitária para que o hospital possa promover a assistência à saúde mais segura possível. Você tinha perguntado com relação à parte de números. De números, salários. Salários, graças a Deus, o salário dos funcionários em dia. A gente tem mantido isso como um mantra de gestão, de manter sempre os salários em dia. A gente teve um impacto
muito grande aí na época da intervenção. A Santa Casa possuía, com a mesma estrutura, mais de 1.200 funcionários. A gente reduziu para em torno de 650, 660 funcionários, melhorando a eficiência de funcionamento da gestão. Acho que isso é um ponto fundamental. A gente via realmente uma sobrecarga muito grande no nosso quadro funcional, muitas vezes desnecessárias. A gente fez alguns cortes, algumas reduções que foram necessárias para a saúde financeira da instituição, para que ela possa ser autossustentável e, principalmente, trazendo ao seu quadro funcional pessoas com uma formação de excelência na área de saúde. Hoje a gente não admite mais nenhum funcionário na Santa Casa que não tenha uma formação específica para aquilo que ela está atuando. Todos os funcionários da Santa Casa, de 3, 4 anos para cá, para serem do quadro de funcional da instituição, tem que fazer uma prova. Passa por um processo seletivo, que passa por uma prova técnica, passa por uma entrevista, passa por até por uma prova prática algumas vezes, para fazer a avaliação das suas habilidades, para depois ser admitido no quadro funcional. Isso trouxe para a gente uma melhoria absurda, tanto na parte de assistência dos pacientes, como também na parte administrativa do hospital. Acho que isso mostra que, se você adota essa linha de trabalho, o objetivo final da instituição, que é salvar vidas, que é estar dando melhor assistência à saúde do paciente, você consegue ter resultados absurdamente fundamentais, com redução absurda do volume de mortalidade dentro do hospital, com números de cirurgias cada vez maiores, com números de cirurgias com sucesso cada vez maiores. Então, assim, não tem outra coisa para se falar em relação à parte de saúde que gestão. Se você não tiver um grupo preparado, como é o grupo nosso de diretoria da Santa Casa, com todos com formação na área de gestão, todos com experiência, acho que a gente não conseguiria nem a metade do que a gente está adquirindo hoje na estrutura da Santa Casa. Você sabe que eu falei aqui recentemente que até deu uma polêmica na hora aqui, o pessoal discordou e tal. O hospital filantrópico, ele não tem fins lucrativos, ou seja, você não é para dividir os ganhos ali com os seus integrantes da direção ou os associados, não é isso. Mas eu falei aqui, entrevistando o Dr. Márcio Rocha, diretor do Plantadores de Cana hoje. Ele assumiu no lugar do Frederico Paes, que é o vice-prefeito, e está coordenando essa pasta de saúde também, da fundação, enfim. Ex-presidente do sindicato. Exatamente, muito obrigado, do Sindinorte. Que, aliás, nós vamos falar, o senhor também... eu já estava achando muito, ser médico e diretor-geral da Santa Casa, ainda tem presidente do sindicato. Você gosta de arrumar confusão também, né, Cléber? Não, brincadeiras à parte. Eu falava que o hospital filantrópico, as pessoas precisam entender, isso falando de gestão, ele tem que dar lucro. Mas Nogueira, mas não é para ter lucro, não é para lucro para dividir com Kleber Glória, não é para dividir com... Não, é lucro para poder investir em novos equipamentos, em reforma, Rapaz, essa coisa eu estava pesquisando aqui, agora foi no início do mês, São Lucas, o hospital no Rio de Janeiro, que pegou fogo. Você sabe que tem gente que não sabe usar o extintor de incêndio. Esse extintor de incêndio que nós temos aqui, obrigatório aqui em todos os estabelecimentos. Primeiro, tem gente que não sabe tirar aquele pininho ali e fica tentando. Enfim, você joga água no lugar de um CO2, de um pó químico, não apaga, só piora. Então tem uma série de complicações aí que você precisa realmente treinar a sua equipe. Achei fantástica essa coisa do treinamento e, é claro, a ideia do... Mas o hospital, ele tem que ter lucro. As pessoas, assim, do ponto de vista do hospital filantrópico, a gente teve uma mudança, eu acho que muito importante com relação à legislação brasileira, com relação ao Código Civil, a respeito da administração e gestão de filantrópicos e de associações hospitalares, de fundações, em que se exige a profissionalização dos seus gestores. A palavra, vamos falar do ponto de vista contábil, né? Lucro, realmente, os hospitais filantrópicos não podem ter lucro, porque lucro entende-se que é o resultado em que você vai dividir. Mas o hospital filantrópico, ele é obrigado a ser superavitário, porque é justamente com esse recurso que você vai manter a estrutura física da instituição, reinvestir para fazer a compra dos equipamentos,
tá? Capacitar os seus profissionais, porque isso também gera custos, as pessoas esquecem disso. Então, assim, o hospital filantrópico, sim, ele é obrigado a ser superavitário. Ele é obrigado a ter seus resultados para o reinvestimento na instituição. Isso é fundamental. Hoje, infelizmente, o que a gente tem é que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele remunera muito mal os hospitais que prestam serviços para eles. Isso vem de lá de uma briga histórica, né, dos sindicatos, das associações de hospitais do Brasil, né, das confederações, em que a gente verifica uma tabela desatualizada já há 20 anos. Então, se você pegar a inflação acumulada no período, se você pegar o preço do dólar, muito equipamento e muitas das medicações são dolarizadas. Tá? A gente teve problemas recentes na pandemia. Isso a gente fez um estudo. O nosso departamento jurídico do hospital fez uma análise muito bacana no período da pandemia. As compras da Santa Casa a gente fazia e faz até hoje através de portais de compras nacionais. É por isso que a gente consegue valores tão positivos, tão bons, porque a gente faz compra do Brasil inteiro. Né? Um portal de compras em que você faz a sua listagem do que você quer comprar e as empresas do Brasil inteiro vão apresentando seus preços, você consegue cotar ali, ver o menor preço para você comprar o mais barato possível, para você racionalizar e otimizar o recurso público. Para você utilizar aquele pequeno recurso que a gente recebe, você tem que ter pelo menos um caminho para dar aquele recurso. E o que a gente observou é que de março de 2020 para abril de 2021, ou seja, início da pandemia, a gente teve um aumento de até 5.000%. Não estou falando de 5 mil reais, 5.000% no valor de alguns insumos da área de saúde. Máscaras, capotes, medicamentos. Assim, uma coisa absurda. A gente pensou, inclusive, à época, em judicializar isso, porque isso, para mim, era um atentado contra a assistência à saúde no país. Acho que você não tem que ter nenhum tipo de intervenção no mercado, acho que o livre mercado tem que existir, mas eu acho que em situações catastróficas como essa da pandemia, eu acho que deveria ter um pouco mais de intervenção direta do governo federal para que isso não acontecesse, porque foi um caos nos hospitais filantrópicos, muitos hospitais privados também ou quebraram ou tiveram uma dificuldade financeira muito grande por conta desse aumento absurdo do valor dos insumos. E uma coisa que a gente temia na época, hoje 2 anos depois eu posso dizer, a gente tinha o temor de que não, assim que abrandar um pouco mais esse período de pandemia, os valores vão reduzir. Não voltam nunca mais. Então, assim, o custo da saúde é elevadíssimo. É uma realidade para todos, tanto para os filantrópicos, quanto para os públicos, quanto para os privados. Isso é uma dificuldade enorme. Então, você saber utilizar o seu recurso, comprar o mais barato possível, lógico, não esquecendo da qualidade, porque você tá utilizando materiais que vão ser utilizados diretamente no paciente. Então, esse jogo de xadrez entre você escolher e definir o mais barato, o melhor, fazer a melhor compra, usar portais nacionais de compra, são algumas estratégias que a gente utiliza para a gente conseguir otimizar esse pouco recurso que a gente acaba recebendo. O município de Campos, assim como outros municípios que a gente tem conhecimento, o interior de São Paulo faz isso com muita frequência. O próprio município de Campos faz a complementação da tabela SUS, isso é uma coisa muito importante, né? Isso auxilia, tá, o gestor público, o gestor dos hospitais filantrópicos também a ter um recurso para poder auxiliar no pouco recurso SUS que recebe. Na verdade, isso faz parte da Lei 8080/90, né, que é a lei que estabelece o SUS, em que a gestão e, principalmente, o financiamento do SUS ele é tripartite, federal, estadual e municipal. Tá? Hoje, os hospitais filantrópicos eles recebem tanto recurso do governo federal, recurso do governo do estado e recurso do governo do município. Tá? Então, assim, hoje posso dizer que o campus ele tem uma realidade muito próxima a algumas cidades do interior de São Paulo, que também tem o cofinanciamento tanto do estado quanto do município. O estado de São Paulo tem um projeto muito interessante, que é o Santas Casas Sustentáveis. Foi instituído no governo Alckmin, enquanto governador do estado, que é um programa que virou lei, em que o governo do estado dá mais uma tabela, tá, em cima toda a tabela SUS, tá, para hospitais filantrópicos, desde que cumpram metas qualitativas e quantitativas. Então, isso obriga o hospital a se manter com uma qualidade de excelência para estar recebendo aquele complemento do Estado,
aquele complemento financeiro à tabela SUS que é feito pelo governo do Estado. Para mim, é um projeto sensacional e eu acho que o governo do Estado está num caminho bom para também seguir esse tipo de trabalho com o PAI, que é o Programa de Assistência do Hospital do Interior, e o município já faz isso há muitos anos, e o governo atual tem feito isso de forma muito, muito prudente, também cobrando, qualidade tem que cobrar, acho que o governo municipal tem que cobrar dos seus prestadores a qualidade e excelência do serviço, tá? Para que a remuneração seja compatível também com o serviço prestado. Eu acho que isso tem sido fundamental até para você manter a estrutura hospitalar. Porque tudo que é público é ruim, a gente tem essa coisa, né? E, na verdade, não deveria ser assim e nem pode ser assim. O público é o mesmo privado que é pago por nós através dos nossos impostos. Quer dizer, se o público fosse de fato realmente perfeito, não precisava nem do privado, como em alguns países aí. Exatamente. Se você montar um hospital, você quebra, porque o público, né? Oferece uma assistência. Noruega, por exemplo, você tem... A própria Suécia, que tem um serviço. A Suécia. Absurdo. Essa coisa assim, igual a gente paga aqui no Brasil, é bitributação de tudo. Você paga imposto, que é uma maravilha, aí você vai rodar numa BR, por exemplo, você tem que pagar inúmeros pedágios, dependendo. Quanto mais você rodar, mais pedágio você vai pagar. Isso é bitributação. Eu já paguei pelo imposto do pneu, pelo imposto da gasolina, pelo imposto do carro, por tudo que você imaginar, para poder o Estado ter o dinheiro para fazer aquela obra ali de qualidade. E aí eles arrumam uma confusão. Você sabe que o IPVA é para quê? É justamente para isso. É para saúde. Não é para investir em obra estruturante de asfalto. Isso é uma das coisas mais malucas que eu já vi. O IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, ele é designado principalmente para a saúde. Não para... Uma parte dele, né? É principalmente para a saúde. É isso aí. Você fala assim, mas por que eu tenho essas infraestruturas tão ruins de estrada? Uma coisa no Brasil é meio desconexa, né? O negócio é bem complicado. O poder público, ele te cobra, né, através dos impostos que você se mantém em dia, com os impostos, etc. E na hora de fornecer o serviço, ele mesmo se mostra não competente para estar fazendo aquela prestação de serviço e terceiriza. Aí você tem que pagar novamente. Você tem que pagar de novo. Bom, doutor Kleber, vamos entrar mais. Essa parte burocrática, essa parte de... Ela é importante, muito bom para que todos possam ter conhecimento, saber de que se trata essa estrutura da Santa Casa. Você tem 350 leitos, não é brincadeira. Quem tem um hotel aí, por exemplo, está nos ouvindo, uma pousada que tem 10 quartos, 15, 20, 50, saber que tem 350 e que tem que manter aquilo tudo limpo. Eita, a lavanderia... Eu conheço a máquina lá de passar a roupa lá. Então, a lavanderia é uma lavanderia... Eu acho que a máquina deve ter uns 4 metros de largura. É uma loucura. É impressionante. Eu vou pedir licença ao senhor rapidamente. Só para fechar esse bloco, vamos fazer um intervalo. E aí sim, a gente entra na parte boa, que eu sei que o senhor deve estar doido para falar também dos avanços. Tem aqui algumas perguntas, tem algumas... aqui no Face e também no grupo de WhatsApp. E caiu o link do Face? Deixa eu pedir desculpas aqui aos nossos ouvintes, mas infelizmente o link do Face caiu. A gente faz esse intervalo então e próximo bloco a gente volta a falar. Mas enquanto eu refaz aqui a conexão do Face, só uma pergunta. O senhor falou muito bem aqui em Campos, chama-se contratualização, né? Os hospitais contratados, contratualização. Os termos mudam, mas na prática é 6 por meia dúzia. A prefeitura está mantendo em dia, está certinho? Sim, tem mantido em dia os repasses que são de responsabilidade do município, né, que a gente chama dentro daquilo que eu tinha comentado, sobre a Lei 80/90, da participação do município na parcela de financiamento do SUS. Tem se mantido em dia, sim. Tá? A gente tem tido um canal de comunicação muito aberto com a Secretaria Municipal de Saúde. O professor Paulo Irano volta a dizer, fica fácil conversar quando você conversa com o gestor. O doutor Paulo é um excelente gestor,
Então fica muito mais fácil de trocar ideia, de conversar, de apresentar as dificuldades que a gente tem, e ele tem um conhecimento muito grande, principalmente uma atenção à questão de saúde muito grande para a melhoria do serviço de saúde. Uma pessoa que eu julgo ter o privilégio de lidar, porque é um cara sensacional nessa parte de saúde. E conhece da parte administrativa e da parte que lhe compete também. Bom, já restabelecemos aí a conexão do Face. Enquanto você localiza aí de novo o nosso link, a gente pede licença aqui. E o doutor Frederico tem interagido bem ao propósito, porque ele não é médico, mas é aquela coisa, ele é gestor. Excelente gestor, inclusive. Excelente gestor. As usinas aí. Exatamente. Eu acho que esse profissionalismo que ele trouxe para a área de saúde lá nos plantadores, e acho que no Sindinorte também, quando ele começou a fazer essa movimentação, isso é fundamental. Você tem uma pessoa que não tem nenhuma formação na área de saúde, profissionalmente falando, mas tem uma formação absurda na área de gestão, é isso que dá. Então tem um excelente gestor à frente de uma instituição que não era uma instituição da área dele, mas que só com o profissionalismo que ele tem e com a formação em gestão que ele tem, transformou os plantadores numa instituição espetacular do ponto de vista de atendimento materno-infantil, uma referência. Sim. Com atendimento às gestantes de alto risco, é uma referência da região. Assim, Campos é uma cidade privilegiadíssima. Campos tem 4 hospitais filantrópicos que são de excelência naquilo que fazem. Eu costumo dizer que na área de saúde faz bem quem faz muito, tá? Para fazer com qualidade. Você não pode ter um serviço em que faça pouco atendimento, porque isso o cirurgião tem que ter mão, tem que ter treinamento, tem que estar fazendo com muita frequência, o atendimento de UTI, o atendimento de pronto-socorro. Então, Campos tem 4 hospitais filantrópicos que são, assim, de excelência naquilo que faz. O Álvaro Alvim, na parte de oncologia, é uma excelência absurda com o Dr. Frederico. Está 200 anos à frente de Itaperuna, só para você ter uma ideia. Absurda de estrutura, de conforto, de confiabilidade de assistência. A própria Beneficência Portuguesa tem uma tradição em cirurgia geral também absurda, serviços de residência médica na área de cirurgia geral, tem uma história na área de cirurgia geral, um hospital espetacular. Os plantadores de cano, é o que a gente já tinha comentado, virou uma potência na área de materno-infantil, de assistência de materno-infantil. Eu digo para você, qualquer gestante de risco que tem uma assistência perfeita dentro daquele hospital. Desde do atendimento de pré-natal até ao parto, é um suporte absurdamente profissional. E a Santa Casa com a parte da cardiologia. Eu julgo dizer que Campos tem um complexo hospitalar com esses 4 hospitais que, estou para te dizer que poucos municípios no Brasil possuem uma estrutura dessa. Desses 4 hospitais, ele acaba se complementando em serviços e se torna um complexo hospitalar invejável. E ao longo dos anos eles foram justamente se complementando, cada um. Exatamente. A Beneficência Portuguesa, não sei se você falou, mas tem aquela câmera também hiperbárica que faz toda uma oxigenoterapia para recuperação de feridas, um trabalho também muito, muito positivo, tá? Com recuperação de pacientes assim, que você não acredita. Perfeito, não, eu também conheço, eu sei como é que é um pouco o funcionamento da... Bom, agora sim, eu vou fazer o intervalo e a gente volta para continuar essa conversa e daqui a pouco a gente fala sobre as novidades também aí da cardiologia, que é referência para o interior do estado e no estado do Rio de Janeiro também, a Santa Casa de Misericórdia de Campos. São 8h03, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma nova e moderna clínica especializada em vacinas, com apoio de Green Energia Solar. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas.
Possui um familiar acamado e debilitado e não sabe como proceder? A Cooperativa Norte Saúde vai te ajudar. Enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, cuidadores de idosos e muito mais. Cooperativa Norte Saúde. Excelência em cada detalhe. Agora na Rua 13 de Maio, 141, ao lado da Secretaria de Fazenda. Ligue 22 3055 63 39. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Cansado de pagar mais de R$500 de conta de luz? Gere sua própria energia com o sistema fotovoltaico. Financiamento em até 96 vezes e com 0 de entrada. Pague a primeira parcela só depois de 120 dias. Vencer Green Solar. Há 10 anos oferecendo soluções em energia sustentável. Acesse greensolar.com.br e saiba mais. Ele voltou. O desconto de 100% da taxa de adesão da Unimed Campos. Somente em agosto. Contratos para novos clientes dos planos individuais e familiares a partir de R$ 165,15 com isenção total da taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade única para viver a tranquilidade de ser Unimed Campos. Com a Unimed Campos, você pode contar. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo o suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina, equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89, telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 99943 93 69. Laboratório Plínio Bacelar, 80 anos. Compromisso com a qualidade. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Ele voltou. O desconto de 100% da taxa de adesão da Unimed Campos. Somente em agosto. Contratos para novos clientes dos planos individuais e familiares a partir de R$ 165,15 com isenção total da taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade única para viver a tranquilidade de ser Unimed Campos. Com a Unimed Campos, você pode contar. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento,
Informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Uniodonto Campos, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campos. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Cansado de pagar mais de R$500 de conta de luz? Gere sua própria energia com um sistema fotovoltaico. Financiamento em até 96 vezes e com 0 de entrada. Pague a primeira parcela só depois de 120 dias. Vencer Green Solar. Há 10 anos oferecendo soluções em energia sustentável. Acesse greensolar.com.br e saiba mais.